18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Hora 6:03, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Eu, você e ela, Karine Leão. Fala, Carlão, boa noite. Muito boa noite para você sintonizado aqui com a gente em 100,7. Obrigada pela sua companhia. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite, aqui no 18 horas. Mix. Beleza, e sempre contando com a sua participação, querido ouvinte. Estamos à sua disposição até às 7 da noite. 994887592, valendo. Valendo a sua participação e vale também para você que nos acompanha ao vivo pela live do YouTube. Manda sua mensagem de texto. E não esquece de seguir a gente nas redes sociais no @18 News. Anote 994887592. 18 horas. Dando aquele giro inicial no trânsito de Manaus, Karine. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite. Trânsito. Muito boa noite para você, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham ao vivo aqui na 100.7. A nossa equipe de reportagem está aqui na Praça dos Remédios, porque está acontecendo um evento. Inclusive, toda a população, os ouvintes, estão convidados para participar agora, né, dessa cantata de Natal que acontece aqui na Praça de Luz. Venha chegar, papai. André Meirelles, nós tivemos uma falha de conexão. Daqui a pouco a gente volta a falar com você. Nós voltamos a te chamar. Ou seja, você está no centro de Manaus e vai ter cantata de Natal já. Olha isso, Carlão. Programação de Natal esse ano está recheada, né? Clima natalino. 6:04. 18 horas. Conferindo agora os destaques do programa 18 horas de hoje. Mega operação do Rio de Janeiro revela a ligação do Comando Vermelho do Amazonas. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova despacho gratuito de bagagens com até 23 quilos. Plano de ação climática de Manaus é apresentado pela Prefeitura e a população pode participar com sugestões. Pesquisa revela que quase metade dos brasileiros acredita que a segurança pública piorou desde o início do governo Lula. Hora 6:05, juntos até às 7 com esses e outros assuntos, conferindo os destaques desta quarta-feira. 29 de outubro de 2025, está no ar em mais uma edição do programa 18 horas até às 7. Tudo isso aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha lá, a mega operação do Rio de Janeiro nessa terça-feira contra o tráfico de drogas confirmou o elo do Comando Vermelho com o estado do Amazonas. Além disso, revelou as rotas de esconderijo da facção. Carlão, o governo do Rio de Janeiro confirmou 121 mortos, entre eles, infelizmente, 4 policiais e 117 suspeitos. Detalhe, a Polícia Civil do Rio confirmou a morte de 5 criminosos do Amazonas que estavam escondidos nas favelas cariocas sob o domínio do Comando Vermelho, que comprova ainda mais a ligação do Comando Vermelho com traficantes do Amazonas. Olha, no meio da repercussão da mega operação no Rio de Janeiro, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, ele determinou a instalação da CPI do crime organizado. E já tem data para essa CPI, é na próxima terça-feira, dia 4 de novembro. Segundo Alcolumbre, a comissão vai apurar a estrutura, a expansão e o funcionamento do crime organizado, com foco na atuação de milícias e facções. O repórter Kennethson Paz traz agora pra gente mais detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Kenneth. Então, o assunto é muito delicado pra gente, principalmente aqui pro estado do Amazonas, pois já sabemos da atuação do Comando Vermelho aqui no estado. Mas a situação é ainda pior do que no estado do Rio de Janeiro. Eu posso falar isso porque sabemos da atuação também de outras facções criminosas, do PCC e facções internacionais aqui no Amazonas. Ou seja, Kennethson, é uma história que está chocando o mundo, não só o Brasil, a história dessa intervenção da Polícia do Estado do Rio de Janeiro nos morros lá da região. Agora, não é muito distante da nossa realidade essa atuação criminosa tão
tão grave, tão, né, voraz das facções criminosas no estado, como aqui no estado do Amazonas, não é isso? Exatamente, Carela Leão, muito boa noite para você, para o Carlão, para todos que acompanham a gente aqui no 18 horas da Rádio Mix Manaus. Essa realidade, ela é algo muito presente, ela é uma realidade muito presente aqui no nosso estado do Amazonas, Manaus, nos nossos municípios do interior do estado do Amazonas, e basicamente essa operação realizada lá no Rio de Janeiro, ela escancarou a presença de criminosos daqui do nosso estado do Amazonas em uma das maiores guerras urbanas da história recente aqui no nosso país. E entre os mortos, a gente tem agora os nomes que a gente pode repassar, pelo menos os nomes que já foram divulgados de criminosos do Amazonas que morreram no Rio de Janeiro. Eles foram identificados como Cleiderson Silva da Cunha, também conhecido como Neném. O outro que também acabou sendo morto foi o Douglas Conceição de Souza, também conhecido como Chico Rato. Outro também que foi alvejado e não resistiu foi o Francisco Miller Moreira da Cunha, também tem conhecido ali no mundo do crime como vários outros alcunhas ali que eles são nomeados. Também teve outros que acabaram morrendo, que foi o Suíça, também conhecido como Gringo. Também teve o outro ali, o Dimas, outro identificado como Macaco e mais um identificado como Alê. No total, são 5 criminosos amazonenses com ligações diretas ao Comando Vermelho, facção que domina o tráfico de drogas no Rio de Janeiro e também expandiu a força aqui pelo nosso estado do Amazonas. Essa operação, ela revela que o estado do Rio de Janeiro, as favelas do Rio de Janeiro, estão sendo feitas ali também como esconderijo de criminosos amazonenses que ficam alojados nessas favelas para evitarem ser presos. Inclusive, alguns deles já tinham mandado de prisão e já estavam sendo procurados pela Polícia Civil do estado do Amazonas e estavam no meio desse confronto entre a polícia do estado do Rio de Janeiro e acabaram tombando nessa guerra urbana. E essa operação, ela deixou mais de 100 mortos, mais de 80 presos ali também nessa operação, e o dado recente revelou uma situação bastante preocupante, que muitos desses traficantes que acabaram sendo presos ou mortos nessa operação, eles eram principalmente do estado do Amazonas, do Pará, e que estão atuando nessas favelas do Rio, utilizando comunidades como esconderijo, como a gente já mencionou aqui. E essa realidade do Rio que a gente vê de grandes ondas de domínio do tráfico de drogas, principalmente do CV, né, que é o Comando Vermelho. Aqui em Manaus a gente viveu situações bastante dramáticas ao longo desses últimos anos, quando o CV ele já impôs toque de recolher, Carime Leão, como a gente tinha conversado naquele período da pandemia, que ninguém saiu de casa porque o CV foi lá e decretou, dizendo que ninguém podia sair de casa. Vocês lembram disso? E ninguém saiu mesmo. Sim. Respeitou mais do que a determinação do governo do estado. Foi uma noite, lembra, Carlão? Foi sinistro. Todo mundo ficou calado. Ficou um silêncio total. Exato, mesmo. de janelas e portas fechadas foi a determinação. Né, cara? Além disso também, gente, teve casos de moradores lá do bairro Jorge Teixeira, ali na área da zona leste de Manaus, que foram expulsos de suas casas porque o crime organizado chegou lá, olha, tem que sair da casa de vocês, essa casa agora é minha, se não sair vai morrer. E já aterrorizou vários bairros aqui da nossa cidade de Manaus. Eu que já trabalhei principalmente nessa área de atuação de cobrir casos policiais, teve uma época aqui, Carime, que houve chacinas aqui no nosso estado do Amazonas, onde várias mortes foram registradas por dia. Eram mais de 5 mortes durante esse dia, entre o intervalo de manhã até a noite. Então eram muitas mortes que aconteciam, principalmente sob esse processo de avanço do Comando Vermelho aqui em nosso estado do Amazonas. Teve aquela transição, né, gente, que a gente já sabe a respeito sobre a FDN. A FDN saiu, Comando Vermelho assumiu o poder do tráfico de drogas aqui em nosso estado do Amazonas. Ele já, inclusive, em 2021, cometeu diversos ataques que aconteceram aqui em Manaus, no município de Iranduba, no município de Careiro Castanho, também em Parintins, onde vários alvos acabaram sendo ali depredados por esses criminosos. Aqui em Manaus teve o 24º DIP ali no centro de Manaus. A delegacia foi depredada
porrada, atiraram contra o vidro da delegacia, veículos foram queimados, barricadas foram colocadas nas principais vias daqui da nossa cidade de Manaus, e essa guerra que aconteceu no Rio pode chegar muito bem aqui no nosso estado do Amazonas, porque o que a gente vê é que hoje a região amazônica, como a gente já tinha noticiado ontem, se tornou uma base logística através dos nossos rios Solimões e Amazonas. Essas drogas, elas são transportadas para outras regiões, grandes capitais, e também principalmente para a Europa. Drogas essas que são produzidas no Peru, na Colômbia, elas passam por Manaus. Aqui é o CD do crime organizado, o centro logístico, e daqui essas drogas são direcionadas para várias capitais e também para a Europa. Ou seja, existe uma grande crescente, uma escalada muito grande do crime organizado, principalmente o Comando Vermelho, que tem essa atuação do Rio, mas também grande influência aqui na nossa cidade de Manaus e no estado do Amazonas. E o que a gente percebe é que essa escalada não tem freio. E para o especialista em segurança pública Amadeu Soares, essa escalada do crime organizado, ela é devido à negligência do estado do Amazonas. Vamos ouvir agora Amadeu Soares. Trazendo para cá para o nosso contexto aqui, a Amazônia ela sempre foi objeto de cobiça por conta da tríplice fronteira aqui e da rota dos Solimões. E aqui, nos últimos 7 anos, encontrou um governo bem tranquilo para se instalar, para se estabelecer e para dominar essa rota dos Solimões. O governo do Amazonas não se empenhou e não se estruturou devidamente, né? A gente tem notícia que as tais bases que eles montaram aí não funcionam efetivamente, falta combustível para as lanchas, funciona de forma muito precária. E aí também tem um pouco de omissão do governo federal, que também não alocou recursos, não investiu em termos de segurança pública aqui para o estado do Amazonas. A facção ela se espalhou pelo estado, não só na capital, mas também no interior, graças aos altos lucros que eles vêm tendo com a venda de drogas e armas que passa aqui pela nossa rota dos Solimões. E segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, Karime e Carlão, 67% dos municípios amazônicos, eles já têm a presença de facções, e apenas 10%. Ontem a gente leu uma nota do governo do estado do Amazonas falando a respeito sobre os investimentos e o tanto de drogas que tinha sido apreendido. Só que esses mesmos dados do Fórum Brasileiro de Segurança apontam que apenas 10%, Karime, dessa grande quantidade de drogas que passa pelos nossos rios acaba sendo apreendida. Ou seja, a maior parte dessas remessas ilícitas passa despercebidas. Passa batido. E 10% é pouquíssimo, minha gente. Muito pouco. É exato, parece aquele boi de piranha. É aquela quantidade que eles falam. Exatamente, para dizer que teve algum tipo de apreensão. Daí a polícia aqui do estado do Amazonas, o governo do estado, não pode pegar esse número como troféu. Não é. Isso não é verdade. E, infelizmente, o crime organizado, ele não tem apenas o tráfico de drogas como a sua principal base de enriquecimento. Aqui na Amazônia, a gente também tem um cenário drástico onde o crime organizado, ele controla o garimpo ilegal, o contrabando de minérios, a biopirataria, até o tráfico de pessoas, gente. Essas atividades, elas têm sustentado uma economia paralela que acaba crescendo e impulsionando. Ou seja, do Amazonas é onde é feita toda essa base de crimes, e aí esse faturamento ele é encaminhado para suas principais bases do Comando Vermelho no estado do Rio de Janeiro, ali em São Paulo é o PCC. Então, de fato, daqui da Amazônia é que eles conseguem recursos para continuar se perpetuando no poder e aí conquistando territórios. Isso aconteceu no estado do Rio de Janeiro com as barricadas que definem o limite da expansão territorial do crime organizado, que é o CV lá na região, e aqui no nosso estado do Amazonas a gente também vê isso. Em vários lugares a população está aqui de prova. A população sabe, gente. Todo mundo sabe. Você sabe que assim que você chega nos bairros, existe lá a sigla da comunidade dessa organização criminosa, definindo que aquela região quem comanda é o crime organizado. Gente, nós que somos jornalistas, as pessoas que já fizeram matéria de rua, sabe que tem lugar que a gente não pode entrar. Não. É igual ao Rio de Janeiro. Tem lugar aqui em Manaus, eu tô falando Manaus, eu tô falando do interior. Tem lugares, tem ruas que nem a polícia entra, sem autorização do dono da facção, do dono daquele lugar. É uma realidade. Agora, a grande questão é não querer enxergar esse ponto que nós estamos, essa realidade grave, preocupante que estamos aqui no estado do Amazonas, e achar que tá tudo maravilhoso, que aqui não existe criminalidade. Não é. Poxa, você que mora, você cidadão que circula nas ruas de Manaus, a gente sabe que já existe até
milícia, que padaria tem que pagar para ter proteção, uma loja de sapato, precisam pagar, condomínio precisa pagar por proteção. Gente, estão querendo aqui esconder o sol por peneira. Crescente. E exato, a preocupação é essa, Carlão, porque é uma crescente. E como está trabalhando, como eles estão agindo de uma forma livre, que é o que a gente vê, e organizada, e com muito dinheiro. Pronto, estão se organizando cada vez mais, com muito dinheiro. Você acha que vai faltar pouco pra gente virar um Rio de Janeiro? Não vai. Vai ser até pior, Karine Leão, porque a gente tem uma expansão territorial muito grande. Difícil, hoje a gente tem diversas fragilidades que acabam dificultando esse processo de combate ao crime organizado. A gente fala do governo do estado do Amazonas que precisaria fazer isso há muito tempo, né, Karine? É que a gente fala de logística, trabalhar o plano de ação, trabalhar a inteligência. Não se faz segurança pública sem investir em inteligência no estado do Amazonas, mas é o que não acontece, é o que não existe aqui, não acontece. Pelo menos no Senado Federal, Karine, a gente tem uma resposta, né? Porque agora o presidente Davi Alcolumbre, ele já instalou a CPI do crime organizado para poder investigar essa estrutura, a expansão, como o Carlão até adiantou pra gente nessa abertura. E também existe uma mudança agora, porque o Senado, o Congresso, ele aprovou mudanças nas regras da prisão preventiva e também a audiência de custódia. Você lembra que a maioria desses criminosos que já são reincidentes nos mesmos crimes, eles acabam sendo liberados na audiência de custódia. E o número é de mais de 40% de criminosos que vão para a audiência de custódia e acabam saindo como se nada tivesse acontecido. O que é um absurdo. Essa é uma vitória, foi até do Moro, não é isso? Exatamente, do senador Sérgio Moro. Foi ele que estava na relatoria desse processo e agora segue agora para a sanção presidencial. Agora, pra gente falar sobre as propostas que poderiam melhorar, a gente também entrou em contato com o Amadeu Soares para perguntar dele quais são os pontos que poderiam ser mudados para evitar que o crime organizado se expanda aqui em nosso estado. Vamos ouvir novamente Amadeu Soares. No Rio de Janeiro vinham as ordens aqui para os foguetórios, para as chacinas de presídios, para as mortes de rivais aqui na cidade de Manaus. Enfim, tem uma série de questões aí que eram ordenadas pelo comando dessa facção. Aqui, falando de forma propositiva, além de ter bases em todos esses rios, principalmente os que dão acesso ao território colombiano, como o Içá, o Japurá, o Negro e o Solimões, nós também teríamos que estruturar um monitoramento constante nas nossas rodovias. BR-174, que vai até a Venezuela, né? A 319, que sai aqui para Rondônia e para os estados do centro-oeste do Brasil. Isso aí é uma coisa que precisa ser feita. E também eu vejo que há uma grande necessidade da União Federal montar uma guarda costeira e lacustre para que haja um patrulhamento constante no nosso litoral e nos nossos rios. Além disso, Karine Leão, a gente fala sobre a estrutura do estado, as fragilidades, e a gente entende que não é por falta de aviso que o governo do estado do Amazonas está pecando em sua estrutura para combater o crime organizado. A gente está vendo as coisas acontecerem, os alertas estão sendo feitos, mas ainda assim não há uma resposta efetiva para combater a criminalidade dentro do nosso próprio território. Em menos de 3 meses, Karine Leão, o deputado comandante Dan falou na tribuna sobre o estado despreparado, a infraestrutura precária, o efetivo reduzido, os abusos em delegacias, a montagem ali de uma governança criminosa no interior do estado, alertou ali sobre o crime organizado crescendo, sobre a falta de estrutura para os policiais, a falta de combustíveis em viaturas, policiais utilizando até a própria moto para poder fazer patrulhamento, e a gente vê que isso está sendo levado para Leão, mas aparentemente está sendo ignorado. E por conta de várias fragilidades dessa daqui do estado, o deputado federal Sidney Leite está pedindo agora uma intervenção federal. Vamos ouvir o que disse Sidney Leite. O fato das delegacias em Manaus, uma cidade de mais de 2.300.000 habitantes, fechar 17 horas, não funcionar no sábado, no domingo, no feriado, a desestruturação das polícias, de todo o sistema de segurança, o que a gente vê é algo bem diferente de quem se rendeu ao crime, né? Então, lamentavelmente, né, há um empoderamento
do crime organizado no estado do Amazonas, né, por esse comportamento do governo do estado do senhor Wilson Lima. Infelizmente é o que acontece no Amazonas. Por isso que eu bati as portas do Palácio do Planalto pedindo a intervenção na segurança pública. É inaceitável o que vem acontecendo no Amazonas. Que o governo federal tome uma posição no sentido de olhar com carinho para esse estado, para garantir à população do estado do Amazonas o direito de ir e vir e de viver numa cidade, seja ela na cidade de Manaus ou qualquer cidade do interior do estado, com segurança. É isso aí. Infelizmente, Karime e Carlão, é o que a gente pode perceber através dessas falas dos próprios nossos políticos, nossos governantes, né, as pessoas que estão ali lidando com essa situação diariamente. Até o próprio Cidino Leite falou sobre a reação da população no interior do estado que leva para eles essa demanda. A gente percebe que hoje o poder do crime organizado ele tem superado a capacidade de resposta do estado do Amazonas. E ali, sem uma inteligência integrada, como a gente já falou, uma cooperação internacional, a gente tem até o nosso próprio Centro de Cooperação Internacional, mas aqui houve aquela gáfia do próprio presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que falou sobre a legalização de drogas. Infelizmente, foi uma fala totalmente fora de contexto, que não deveria trazer direto para a Amazônia essa fala, né, Karime? Logo aqui, né? Logo aqui, na inauguração do Centro de Inteligência, momento, né? Exato, de uma cooperação internacional contra esse tipo. Virou uma piada. Agora, também infeliz, né? E muito desastrosa e irresponsável a fala do presidente Lula a respeito do usuário de drogas, que é o grande vilão aí, que o traficante, ele é refém, ele é um coitado, né? Do usuário de drogas. Quer dizer, né? É o que está acontecendo. Tá revertendo, né? Pronto, é o que está acontecendo, é o que nós estamos vendo, por isso que a criminalidade parece que está agindo de uma forma maravilhosa. Estou bem, estou no meu terreno fértil. Agora, também o ministro Lewandowski não entender que esse tipo de crime, o tráfico de drogas, ele não é o tipo de crime que tem que ser combatido apenas pelo Estado, né, Karime? Esse é o ponto, né? Tem que ser uma cooperação maior, mas eu esqueci a palavra, eles são terroristas. Ah, sim, classificação deles como terroristas. A classificação deles como terrorista, aí sim eleva várias sanções, várias ações mais pesadas contra esse tipo de crime e também na hora de punir esses criminosos. Então, é preciso que haja uma série de ações para tentar coibir, porque até então está muito fácil. Está muito fácil, porque a questão da polícia sempre fala, a gente prende o cidadão, vai lá na justiça, na audiência de custódia, como você trouxe pra gente, Kenneth. A justiça vai lá e solta, as pessoas nunca mais aparecem, saidinha de fim de ano. Um negócio também, né, que é o negócio da soltura, que aí já envolve várias situações. Exato. São várias esferas, gente, é um problema muito grandioso. Outro crime aí, que é o crime do, enfim, entendeu? Crime da toga, vamos seguir. Exato, vamos seguir. A questão é que a gente sabe que não é uma questão fácil de se resolver, e que quando chega no ponto como está o estado do Rio de Janeiro, ou você tem uma ação efetiva muito agressiva no sentido do Estado intervir com a força, como foi nessa operação no estado do Rio de Janeiro. Para não chegar nesse ponto, a gente tem que prever, a gente tem que agir prevenindo. É o que deveria estar acontecendo aqui no estado. Não deixar que ele se estabeleça, né? Fique tranquilo. E é o que deveria... Ele já estabeleceu, né? Mas é o que deveria estar acontecendo aqui no estado do Amazonas, pelo menos numa atitude de tentar coibir. Agora, de novo, num estado onde as delegacias funcionam em horário comercial até as 5 da tarde. Parece piada. Não tem gasolina para os agentes saírem. Gente, não tem uniforme. Então, nem armamento. Nem armamento. Aí você imagina, Karime, só para pontuar, para eu finalizar minha fala, Karime, você imagina a realidade do interior do estado do Amazonas, onde um policial, o quadro policial já é muito abaixo do que deveria ser o mínimo para esses policiais atuarem no interior do estado. Às vezes tem município que tem apenas um policial ou 3 policiais para uma população de mais de 100 mil.
mil. 10 mil. Então você imagina a realidade desses policiais. E fora o armamento que eles utilizam, Karime, sucateados aí para combater o crime organizado. Como é que vai combater os piratas dos rios que andam de fuzil e metralhadora para derrubar avião? E com drone. Com drone de localização, jogando bomba. Como é que pode? Gente, não tem. Então, ou há exatamente uma ação integrada do governo federal, claro, mas também dos estados, principalmente estamos falando aqui do estado do Amazonas, ou então, gente, não tem volta. Daqui a pouco nós estamos num ponto como o estado do Rio de Janeiro que é preciso fazer uma intervenção agressiva como o que aconteceu ontem. Então, realmente é uma situação grave. O estado do Amazonas está num ponto limite ali e que não adianta maquiar números, não adianta fazer publicidade, porque ali na ponta nós estamos vendo o cidadão comum tendo que pagar pela segurança, tendo que pagar. Ele tem uma padaria, paga lá pela segurança. Ele é vizinho aí de uma boca de alguma facção. A gente escuta os foguetórios, os episódios de foguetórios livremente comemoração de aniversário do CV no Amazonas, é a maior vergonha que a gente já teve. Pronto, e são a maior vergonha que nós passamos toque aqui. De recolher e tudo mais, e rebeliões nos presídios aí, que também é outra situação também que nós já vivemos aqui, que foi, bom, enfim, então... orquestrados e passam impunes. Agora, esperar essa instalação da CPI aí, né, Ken? Você acha que existe alguma possibilidade disso dar certo, ou chegar perto? Talvez, é uma grande expectativa, né, Carlão, para que essa situação ela possa ser resolvida no Senado, e a expectativa é que tenha um impacto efetivo no estado do Rio de Janeiro, mas também em todos os outros estados brasileiros, né? Vamos esperar que dê certo. Sem dúvida, e apontando, né, a cooperação para os estados, porque não é só aqui no Amazonas e no Rio de Janeiro, mas vamos esperar ações efetivas dessa CPI. Muito obrigada pelas informações, pela apuração, Kennethson Paz. Olha só ainda, seguindo nesse assunto, segundo o secretário de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Felipe Cury, do total de presos, 33 são traficantes de outros estados, como nós já falamos aqui, e dentre eles o Amazonas está lá. Além disso, a Polícia do Rio confirmou que muitos criminosos do norte do Amazonas fugiram da região para se esconderem lá nas favelas do Rio de Janeiro. Nós comentamos também muito sobre esse assunto, mais precisamente onde aconteceu a mega operação a Vila Cruzeiro, favela na zona norte do Rio de Janeiro, apontada aí como QG do Comando Vermelho. Carlão, a repórter Odiné Araújo traz pra gente detalhes a respeito desse assunto. Boa noite, Odiné. Então, esse levantamento da Polícia Civil do Rio de Janeiro também revela que o narcotráfico, além de usar a floresta como rota, a floresta lá do Rio de Janeiro como rota de fuga, esconderijo e caminho para o tráfico internacional de drogas, ainda oferece proteção para os traficantes de outros estados, não é isso? Exatamente. O poder do crime organizado no Brasil, além de cruzar as fronteiras, também dá proteção interestadual para os traficantes. Para termos uma ideia, a Polícia Civil do Rio de Janeiro identificou 152 traficantes de vários estados escondidos em grandes complexos de favelas lá da capital. Entre eles, 21 são aqui do Amazonas e 78 do Pará. Muitos desses criminosos fugiram da região norte para se abrigar nas áreas dominadas pelo Comando Vermelho no Rio em busca de maior proteção. De acordo com as investigações, os foragidos acabaram ganhando espaço no tráfico local e ajudando a expandir as conexões da facção por todo o país. A operação dessa terça-feira prendeu mais de 80 suspeitos nos complexos da Penha e do Alemão. Pesquisadores apontam que o Comando Vermelho já não atua só no varejo das drogas. Agora, compra cocaína diretamente de países produtores como o Peru, a Bolívia e a Colômbia, usando o Amazonas como porta de entrada e o Pará como corredor de exportação. Para o cientista social Luiz Antônio Nascimento, os dados revelam que após cada chacina não há melhoria nos indicadores sociais e nem tampouco na sensação de segurança. Ao contrário, só se constata a falência do Estado Nacional. Quando você pega esses dados do
segundo a Polícia Civil, você teria uma participação importante de pessoas da região norte no atual cenário de tráfico na cidade do Rio de Janeiro, isso não é novidade. A gente sabe que isso tem acontecido pelo menos há 10 anos. Pelo menos há 10 anos você já sabia que forças do narcotráfico de Manaus e do Pará estavam dialogando e buscando refúgio e trocando experiências com o Rio de Janeiro. O sociólogo Luiz Antônio Nascimento volta a defender que, para combater o crime organizado, os governadores terão que se unir ao governo federal para ações conjuntas. O cientista social ressaltou que, quando ocorrem operações em parceria com todo o staff da Segurança Nacional, os danos em todos os sentidos são menores. Você viu há 2 meses atrás como que uma operação articulada você pode causar efeitos muito mais deletérios, muito mais poderosos, sobre o tráfico, que foi uma operação de inteligência que capturou milhões de reais nas fintechs, na Faria Lima e etc., sem precisar disparar um tiro. Eu não quero dizer aqui que a gente precisa passar a mão na cabeça de bandido, não é isso. Estou falando de a gente garantir uma sociedade democrática, porque depois que a gente perder qualquer lastro que nos garanta como civilidade, a gente vira uma Colômbia dos anos 70 e anos 80. É isso. A polícia alerta que essa rede do crime afeta não apenas a segurança pública, mas também o meio ambiente, com a ligação entre tráfico e garimpo ilegal. O tema, inclusive, deve ser destaque na COP30 em Belém, no Pará, no próximo mês. Volto com vocês. É a questão que engloba bem, outros fatores também, né, Carlão? A questão é que é preciso, sim, que haja uma visão mais responsável, porque e efetiva. O que não pode é o governo do estado do Amazonas dizer que não existe criminalidade, que aqui no estado está tudo lindo e maravilhoso, e a gente sabe que não é a verdade, que não é o fato, não é o que o cidadão comum, o que a gente que convive, que vive na cidade, não é o que a gente vivencia, exatamente. 6h33, você no melhor Mix do Brasil. Vamos juntos até às 7 da noite com mais uma edição do 18 Horas, hein? Participe conosco. Nosso WhatsApp é o 994887592. E lá nas redes sociais nós estamos no @18HorasNews. Mix. Olha só, hoje de manhã aconteceu a apresentação do Plano de Ação Climática de Manaus, o documento que define as estratégias da cidade para enfrentar as mudanças do clima. E a população pode participar com sugestões desse plano. É importante. Carlão, tá vendo que bacana? Hoje, durante esse lançamento, foi aberto aí a consulta pública do documento e a população pode ter acesso e participar com sugestões até o dia 22 de novembro. O repórter André Meirelles participou do lançamento e conta pra gente agora quais ações ainda vão ser feitas para enfrentar esse desafio aqui em Manaus. Boa noite, André. Muito boa noite a todos. Olha, esse plano de ação climática de Manaus é estratégia da cidade para enfrentar aí as mudanças climáticas, como explica o vice-prefeito Renato Júnior. Hoje é um dia muito importante, hoje nosso plano de ação climática da cidade de Manaus está sendo exposto através de um diálogo muito grande com a população, que nós abrimos para que a população pudesse participar através do link, preenchendo os formulários, porque com esse plano a gente vai ter metas para o futuro. Manaus deixa de ser algo, hoje vai ser assim, amanhã vai ser assado, não. A partir de agora a gente vai cumprir metas que estão estipuladas dentro desse plano de ação climática da cidade de Manaus. Inclusive, o plano de ação climática já está disponível para consulta pública até o dia 22 de novembro no site do Parque Manaus, onde qualquer pessoa pode enviar sugestões e contribuir com a construção de uma Manaus mais sustentável. Além da apresentação do plano, o Instituto Salve, o Sauim, vai atuar também nas áreas proprietárias para a preservação do sauim de coleira, que é uma espécie símbolo aqui de Manaus. Volto com vocês. Continua com o André, né, Karine? Vamos ver se a gente consegue conexão. André Meirelles, conta mais pra gente.
Muito boa noite, Karime, Carlão, boa noite aos ouvintes ligados aqui na 100.7. Olha, Karime, vamos falar de trânsito aqui pela Avenida Constantino Neri com a Rua da Maromba. O trânsito segue moderado. No cruzamento da Constantino com Álvaro Maia, sem retenção em fluxo normal. Já na Avenida Maripiranga, próximo ao Hospital 28 de Agosto, o trânsito tem boa fluidez. Na Floriano Peixoto com a 7 de setembro, o movimento flui bem, sem registro de ocorrências. A gente está falando do trânsito aí com a ajuda das câmeras de monitoramento do Centro de Cooperação da cidade, porque nesse momento a nossa equipe de reportagem está aqui no centro da capital amazonense, Karine. Está acontecendo uma cantata de Natal aqui na Praça da Galeria dos Remédios. Por aqui, o público, os ouvintes, todos estão convidados a participar. As luzes já se acenderam, então tem uma programação completa aqui, vários corais, a chegada do Papai Noel, então pode chegar, a programação completa aí vai até às 8 da noite. Karine, Carlão. Que maravilha, André, obrigada pelas informações. Bacana, 6h36 agora. 18 horas. Olha, atenção, aluno do FIES, hein? A partir de sábado, 1º de novembro, mais de 160 mil estudantes vão poder renegociar as dívidas com o fundo para contratos firmados a partir do ano de 2018. O prazo para realizar o acordo vai até 31 de dezembro de 2026 e todo o processo ele vai ser realizado de forma digital pelo aplicativo FIES Caixa ou pelo site da Caixa. Então, Carlão, o objetivo do Ministério da Educação é facilitar a regularização das dívidas e oferecer melhores condições de pagamento para os estudantes. A medida deve beneficiar cerca de 160 mil pessoas com parcelas em atraso, que somam aí aproximadamente 1,8 bilhão de reais em saldo devedor. Olha só, podem solicitar a renegociação os estudantes que têm contratos do FIES assinados a partir de 2018. Os que estão na fase de amortização já concluíram o curso e começaram o pagamento do financiamento, além dos que estão com pagamentos em atraso há mais de 90 dias a partir de 31 de julho de 2025. Mix. Política. E vamos de política com Kenneth Paes e Nathalie Moraes. Nathalie, boa noite, Nathalie. Então, a gente comentou aqui na edição de ontem sobre a reunião do prefeito Davi Almeida e o senador Omar Aziz. A gente questionou, será que vai ser uma DR, se vai ser um date? Enfim, como é que qual que foi o resultado dessa reunião? A gente pode falar que eles já renovaram a aliança ou não? Nathalie, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite aos ouvintes do programa 18 horas, a todos que nos acompanham na noite desta quarta-feira. Deu match, deu bom essa conversa entre o senador Omar Aziz e o prefeito de Manaus, Davi Almeida. Vale a gente reforçar, né, Karine, que o senador Omar Aziz já é pré-candidato ao governo do Amazonas em 2026. E como diria a minha saudosa mãe, esse encontro foi meio que para parar as arestas, né? Vamos dizer assim. Depois de algumas semanas, a gente estava aí pelo menos com 2 semanas com aquele ruído ali de bastidores, muita gente comentava, depois do Wilson ter citado o nome do Davi, uma certa reaproximação, muita gente estava divulgando que o prefeito Davi Almeida estaria ali se preparando para lançar a sua candidatura ao governo do Amazonas em 2026. E aí ontem, né, na tarde desta terça-feira, ele foi até a residência do senador Omar Aziz, onde eles tiveram um encontro a portas fechadas aí por mais de 2 horas, e o Davi negou qualquer especulação que possa vincular o nome dele às eleições em 2026. Inclusive, Carlão, ele chegou a brincar que ele está evitando até tomar água de coco lá do outro lado da ponte do Rio Negro para não associarem que ele esteja fazendo qualquer movimento de campanha, porque ele diz que quem quer se candidatar ao governo do Amazonas precisa viajar pelo interior. Exatamente. Então, tá certo, ele não vou nem beber água de coco lá do outro lado. Exatamente, ele disse que a situação tá tão nem passear, tá tão feia, né? E aí, então, assim, ele realmente tem evitado assim também. Evitado fazer qualquer tipo de movimento para que não vinculem às eleições de 2026. Como eu disse, né? Esse encontro aconteceu ali dentro da casa do senador Omar.
e eles reafirmaram que a aliança está mantida, ou seja, Davi Almeida realmente deve se manter ali na chapa, o Amazonas forte de novo. Agora, a pergunta que não quer calar, né, Karime? Muita gente especulou, cadê o vice, né? Porque ainda não, né, o parece. Davi deixou bem claro que ele tem uma pessoa para indicar e ele já deu como preferência a Fernanda Ariel, que é presidente jovem do Avante no Brasil, é filha do prefeito Davi Almeida, e muita gente especula que ele realmente deve colocar aí a Fernanda Ariel nessa vaga, né, de vice ao governo do Amazonas, mas até agora o martelo não foi batido, Carlão. Legal, ele ainda tem mais 3 anos de prefeitura, né, e ele gosta de ser prefeito, eu acredito que ele vai ficar. Vamos ver. Eu também acho. Em paz, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que garante o despacho gratuito de bagagens de até 23 quilos em voos nacionais e internacionais no Brasil. Também proíbe o cancelamento automático de passagens e a cobrança pela marcação de assentos padrões. Esse negócio de cancelamento automático estava acontecendo com frequência, hein? Verdade. Então é um alívio aí pro nosso bolso, né? Com certeza, Carlão. Olha só, com essa nova lei, o passageiro ele poderá levar uma bagagem de mão de até 12 quilos. Já preste atenção, você que vai viajar aí. E também vai poder levar um item pessoal, como uma bolsa, uma mochila, sem custo nenhum, gente. Sem custo nenhum. Aproveita, olha. Caso o bagageiro da cabine ele não tenha espaço, a bagagem de mão ela vai ser despachada gratuitamente. E a medida ela autoriza ela atualiza o Código Brasileiro de Aeronáutica, garantindo ali mais segurança jurídica e também impedindo práticas abusivas das companhias. Além disso, esse texto ele proíbe a cobrança pela marcação de assento padrão e garante o uso do trecho de volta mesmo em caso de no-show. E também prevê ali assistência especial sem custo para os passageiros com necessidades especiais ou equipamentos médicos. A lei ela também permite que companhias restringam os passageiros que cometem atos gravíssimos de indisciplina a bordo por até 12 meses. Compartilhando ali dados entre as empresas, vai poder compartilhar dados se a pessoa fez alguma coisa errada dentro da aeronave, vai ter ali 12 meses sem poder viajar, ainda vai ter essas informações compartilhadas. No plenário, os deputados destacaram que a aprovação desse projeto, ele protege o consumidor contra as taxas abusivas e envia um recado bastante claro: passageiros não devem pagar por serviços que já estão inclusos no valor da passagem. Beleza. Acho justíssimo. Já tá valendo? Já? Ainda não? Já tá valendo. Já tá valendo? Já? Tá valendo. Já maravilha. posso viajar. Tranquilo, Carlão, não precisa pagar esses extras aí. Nathalie, vamos lá. Ainda falando da mega operação lá no Rio de Janeiro, o deputado Alberto Neto disse que o confronto entre traficantes e a polícia do Rio de Janeiro pode se repetir aqui em Manaus, ou melhor, aqui no Amazonas. Ele criticou o governo Lula e alertou sobre o avanço do crime organizado na região. Essa declaração reforça aí o debate sobre segurança pública, não é? Exatamente, né, Karime? Não só o deputado federal capitão Alberto Neto, mas praticamente toda a bancada da bala, né? A gente costuma chamar eles assim, se pronunciaram sobre essa atual situação lá no Rio de Janeiro. Inclusive, o deputado federal capitão Alberto Neto fez referência à faixa de Gaza, comparando ali realmente a situação de confronto na qual os policiais foram expostos em meio a toda aquela situação de confronto no Rio de Janeiro. E aí, é claro, né? Ele não poupou críticas ao governo federal, principalmente ao fato, né, do presidente Lula negar ali o apoio das Forças Armadas para serem enviadas ao estado do Rio de Janeiro. E aí ele, claro, falou da situação aqui no nosso estado, que pode realmente ser ainda pior do que essa situação que aconteceu no Rio de Janeiro nesses últimos 2 dias. Afinal de contas, né, o Amazonas faz fronteira aí com os maiores produtores de drogas do mundo. E aquilo que vocês falaram no início do programa, a gente está ali no meio daquela rota realmente e a gente não tem estrutura, a gente não tem 1/3 da estrutura dos policiais do Rio de Janeiro, a gente não tem farda, né? Imagina um armamento. Que dirá aquele armamento, então, sem dúvida. Então, assim, é realmente uma situação bastante complicada, mas vale a gente reforçar aqui que o capitão Alberto Neto não foi o único a falar sobre o assunto. Além dele, se pronunciaram ali o deputado estadual, delegado Péricles, o vereador Coronel Rossi,
posses, o vereador Capitão Carpê, e já da outra ponta, o pré-candidato ao Senado, o Marcelo Ramos, defendeu a postura do presidente Lula. Então, tudo isso tem dado bastante engajamento para os pré-candidatos de 2026 nas redes sociais. Carlão? Legal, Ken. Agora, Nathalie, Ken, agora é contigo. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas mostra que 45,8% dos brasileiros acreditam que a segurança pública piorou desde o início do governo Lula. O que esses números revelam sobre a percepção da população e o desafio do governo federal nesse tema aí, hein? Lembrando, Carlão, que essa pesquisa ela já não engloba o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro, né? Então a gente já tinha esse número antes dessa mega operação lá no estado do Rio de Janeiro. 45,8% desses entrevistados acreditam que a situação da segurança pública piorou durante a gestão do governo Lula. 33,9% dizem que permanece igual e apenas 17,2% avaliam que melhorou. Esse levantamento foi feito entre o dia 21 e 24 de outubro, antes dessa operação que a gente já mencionou, Carlão, no início do programa. A gente tem esses dados, Carlão, porque a gente percebe que 49,6% que passaram por essa pesquisa aqui no nosso país são homens, 51,5% são evangélicos, com a maior concentração no sudeste e também no sul do país, ou seja, esses dados representam esses números. E essa pesquisa avaliou a questão de educação, saúde, finanças pessoais e a situação dos mais pobres. 31% eles dizem que a vida dos mais vulneráveis melhorou, 31,3% consideram que piorou. Na educação, 34,3% vem piora. E aí na saúde, 33,5% consideram que piorou e 40% relatam que a situação financeira não mudou nada, Carlão. Ou seja, é a população já reagindo, né, Carlão, que acontece no nosso país. Agora, na segurança, quem poderia dizer que melhorou? Ninguém. Mas aí, bom, enfim. Não tem como, né? Não tem, mas tá aí. Tem gente que mesmo falando, não acredita, mesmo mostrando, não quer ver, e mesmo pensando, não quer pensar. Não tem, bom, enfim. É isso, Carlão. Querer tapar o sol com a peneira, gente. Vamos lá. Muito obrigada pelas informações, Kenneth Paz e Nathalie Moraes. Valeu, Ken. Nathalie, 6h47 em Manaus. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, a polícia encontra mais de 146 quilos de maconha dentro de um carro estacionado no supermercado na Avenida Djalma Batista. Nosso assunto em instantes. Mix. 6h47, dando aquele giro no trânsito, Karine. Vamos lá, vamos voltar a falar com o repórter André Meirelles. André, antes de você falar do trânsito de hoje, parece que para o dia 2, dia de finados, vai ter uma alteração especial no transporte público, nos ônibus da cidade. É isso, André? Boa noite. Trânsito. É exatamente isso, Karine, Carlão. Todos 170 veículos vão atender ali nos cemitérios da capital, com foco especial no cemitério Nossa Senhora Aparecida do Tarumã, na Zona Oeste. Para facilitar a identificação, os ônibus vão ter cartazes no para-brisa informando os cemitérios que vão ser atendidos. Por exemplo, cemitério Nossa Senhora da Aparecida no Tarumã vai ser o principal ponto de atenção, contando aí com um reforço de 15 veículos extras. E no dia 2 de novembro, 2 linhas extras, elas vão operar a linha 500, que é Novo Israel, pro cemitério Tarumã, e 901, que é T4, T5, ali Avenida Coronel Teixeira, pro cemitério Tarumã. As linhas 542 e 678 vão ter parte de seus itinerários desviados, depois ali da rotatória do complexo turístico da Ponta Negra, e vão seguir pela Avenida do Turismo, onde farão ali o retorno depois do cemitério Tarumã, e na sequência vão retornar ao itinerário ali normal pelas avenidas do Turismo e Coronel Teixeira. Outras linhas também vão estar disponíveis, então o ouvinte, quem está nos acompanhando nesse momento, vai poder saber quais ônibus vão passar ali pelo local, pelos cemitérios, através dessa placa que vai estar informando ali no para-brisa de cada um. E claro, um esquema do IMMU, que é o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, vai ser feito ali um esquema para o trânsito, para orientar os condutores, orientar pedestres,
pedestres, orientar todos que vão estar nessa visita aí aos cemitérios esse domingo agora, dia 2 de novembro, Karine, Carlão. Agora sim a gente está em movimento aqui pela avenida Humberto Calderaro, antiga Paraíba, assim, um movimento tranquilo por aqui, Karine, Carlão. Boa fluidez, né, desde o comecinho ali, seguindo até para quem vai também pegar ali o Parque 10 ou dobrar ali para Maneca Marques, o trânsito apresenta boa fluidez aqui pela Maripiranga nesse momento. Volto com vocês. Obrigada, André Meirelles. 6h50 em Manaus. 18 horas. Agora nós vamos de previsão do tempo e temperatura para hoje, quarta, amanhã, quinta, com ela, Karine Leão. Previsão do tempo. Vamos lá, Carlão. Vamos abrir as informações aqui no celular, Abril. Vamos lá. Para hoje à noite, a previsão, gente, é de céu encoberto. Não tem previsão de chuva, tá? A mínima prevista é de 25 graus, a máxima 31. As chances de chuva ainda seguem em 60% e a umidade relativa do ar entre 67% e 95%. Para amanhã, a previsão é de sol com muitas nuvens e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 26 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva aumentam 74% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 97%. Mix. Olha só, com a chegada das chuvas é hora aí de redobrar a atenção contra o mosquito da dengue. É um famoso mosquito da dengue, perigoso, hein, Karine? Perigosíssimo, viu, Carlão? Daí a recomendação da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas é aquele alerta, né? 10 minutinhos você vendo, fazendo aquele confere, checklist no quintal da sua casa, como explica a repórter Odineia Araújo. Boa noite, Odineia. No Amazonas, o tempo muda, o céu escurece e o perigo cresce junto com as poças d'água. É o mosquito Aedes aegypti, aquele velho conhecido que transmite dengue, zika e chikungunya. Ele adora o período chuvoso quando encontra água parada em qualquer cantinho para se multiplicar. Por isso, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a FVS, reforça o recado. Cada morador é peça-chave nessa luta. O diretor de Vigilância Ambiental da FVS, Helder Figueira, lembra que as chuvas fazem parte do nosso clima, mas a prevenção é um dever de todos e que é preciso fazer uma vistoria semanal em todos os locais que podem acumular água. A gente se aproxima agora do período da intensificação das chuvas no estado do Amazonas. Nesse período é importante que a gente fique mais alerta ainda com a possibilidade de ter algum depósito, seja no quintal ou dentro de casa, que acumule água da chuva e possa servir de criadouro para Aedes aegypti. Então, quando você elimina esses criadouros, você ajuda a diminuir a chance de doenças, seja dengue, zika ou chikungunya. Isso é importante para que a gente não tenha um surto da doença no nosso estado. Diante de qualquer sintoma como febre alta, dor no corpo e manchas vermelhas, é preciso ficar alerta e procurar logo o serviço de saúde, evitando se automedicar. Toda atenção. Odineia Araújo para o 18 horas. Legal, essa foi a Odineia Araújo. 18 horas. 6h53 em Manaus. Olha só, Karine, ouvintes em 100,7, mais de 146 quilos de maconha foram encontrados dentro de um carro estacionado no supermercado na Avenida de João Batista ali, Karine. Daí, Carlão, a polícia prendeu um homem que estava aí nessa situação e foi a Polícia Federal. A operação foi conjunta com as forças de segurança do estado do Amazonas e o repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, um carro carregado com mais de 146 quilos de maconha do tipo skunk foi apreendido no estacionamento de um supermercado na Avenida de Djalma Batista, no bairro Flores, na zona centro-sul de Manaus, como vocês falaram. Esse caso aconteceu na tarde da última segunda-feira agora. E essa ação, ela faz parte de uma operação da Polícia Federal aqui do Amazonas. O carro foi abordado depois do levantamento de inteligência da PF, que indicava o transporte de drogas ali no local. Durante as diligências, os agentes descobriram outro local onde mais entorpecentes estavam escondidos. Todo o material foi apreendido e o suspeito levado para a sede da Polícia Federal, onde foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Ao todo, foram 146 quilos e 100 gramas de skunk que foram retirados de circulação.
o que representa um prejuízo de quase 3 milhões de reais ao tráfico de drogas. Todo o material foi apreendido na sede da Polícia Federal, onde foram adotados os procedimentos da Polícia Judiciária. Agora as investigações continuam, e isso para identificar outros envolvidos nesse crime. Karine, Carlão. Muito obrigada pelas informações, André Meirelles. Legal, 6h55, você no melhor mix do Brasil. E vamos aos indicadores econômicos, Carlão. Economia. Indicadores econômicos, Karine Leão, vamos de dólar. O dólar fechou em queda de 0,03%, cotado aos R$ 5,35. O euro fechou em queda de 0,64% aos R$ 6,20. E o Bitcoin fechou em queda de 1,18% aos R$ 596.839. E o Bovespa fechou em alta de 0,82% aos 148.632 pontos. E o Nubank superou a Petrobras em valor de mercado, alcançando a avaliação de 77,1 bilhões de dólares. Olha, o montante ultrapassa o valor da Petrobras em pouco mais de 3 bilhões de dólares, transformando a fintech na empresa mais valiosa do país. Agora o Nubank se tornou a segunda empresa mais valiosa da América Latina, ficando atrás apenas do Mercado Livre, que tem sede lá na Argentina. 6h56. Mix. Olha só, em mais um caso chocante de violência contra a criança no interior do Amazonas. Um homem de 29 anos foi preso preventivamente em Tonantins, suspeito de estuprar a enteada de 11 anos em várias ocasiões. Carlão, o caso veio à tona depois que o pai da menina denunciou o crime para a Polícia Civil. O repórter André Meirelles traz pra gente mais detalhes. Boa noite, André. Muito boa noite. Olha, foi o pai da menina de 11 anos que denunciou esse crime sexual. Ela foi vítima, segundo a Polícia Civil, do padrasto, que é companheiro da mãe. Isso tudo acontecia ali dentro de casa. Inclusive, a própria mãe sabia. A menina contou que foi violentada pelo padrasto mais de uma vez. O exame de corpo de delito comprovou o crime. O pai levou a denúncia ao Conselho Tutelar e a polícia ali no local. O caso veio à tona depois que o irmão da vítima, um adolescente de 13 anos, contou para o pai que viu o padrasto sem roupa na frente da menina. Quem explica mais pra gente é o delegado titular de Tonantins, o Ellery Aleph. A criança foi encaminhada ao hospital da cidade para a realização do exame de corpo de delito, que, conforme consta no referido exame, houve conjunção carnal, pelo menos desde 2024, no ano passado. O seu irmão, o irmão da vítima, de 13 anos de idade, relatou ao seu pai e também à psicóloga que, em uma oportunidade, presenciou o seu padrasto sem roupa na frente da sua irmã. O delegado disse também que a mãe participou do crime por saber e não dizer nada. Inclusive, a mãe já tinha conhecimento dos abusos que vinham acontecendo e nada fez. Por essa razão, representamos pela prisão preventiva do indivíduo, que na data de hoje, 29 de outubro de 2025, foi cumprida. Vale ressaltar que a mãe, por omissão imprópria, também responderá pelo crime de estupro de vulnerável, pois na condição de garante tinha um poder-dever de agir para impedir o resultado e assim não o fez. Talvez até colaborou para que acontecesse o crime. O suspeito foi preso preventivamente e vai responder por estupro de vulnerável. Ele fica à disposição da justiça. Lembrando que essa prisão só foi possível por conta de denúncias, pois o padrasto nunca mostrou que fosse abusador. Através da DEPCA, a Delegacia Especializada em Proteção à Criança ou Adolescente, o Conselho Tutelar ou Disque 100, você pode salvar uma criança ou adolescente desses abusos. Tem que denunciar. Sem dúvida. Volto com vocês. Valeu, André Meirelles, 6h58. Mix. 18 horas. Esporte. Karine, chegou a hora do nosso giro esportivo e o clima é de decisão no futebol sul-americano. Tem Flamengo, Mengão em campo pela Libertadores. Galo fazendo história na Sul-Americana e as meninas do Brasil brilhando lá na Europa. Vamos lá, Carlão, a bola vai rolar logo mais na Velerada, na Argentina, para um jogo que promete fortes emoções. O Racing recebe o Flamengo para a partida de volta da semifinal da
Copa Libertadores da América. A bola começa a rolar às 8h30 da noite no estádio Presidente Perón. Olha lá, o Flamengo chega com vantagem, venceu o jogo de ida no Maracanã por 1-0 com gol de Bruno Henrique, mas sabe que não pode relaxar, sem dúvida nenhuma, tem que jogar, tem que ir pra cima. Além de jogar fora de casa, o time tem um desfalque pesado. O atacante Pedro, um dos principais nomes da equipe, está fora da decisão depois de fraturar o braço na primeira partida. Do outro lado, o Hansen também tem problemas. O capitão Santiago Souza sofreu uma fratura no maxilar e não entra em campo. A equipe argentina aposta na força da torcida e no talento do meia Maxiliano Romero para tentar reverter o placar. É tudo ou nada para decidir quem pega o Palmeiras ou o River Plate na grande final. E quem está rindo à toa é o torcedor do Galo. O Atlético Mineiro garantiu vaga inédita na final da Conmebol Sul-Americana 2025. O time venceu o Independiente del Valle por 3-1 ontem à noite na Arena MRV. Show de bola diante de um público de mais de 40 mil torcedores, Karime Leão. Aquele giro final agora no trânsito de Manaus. Vamos lá, vamos saber por onde anda o repórter André Meirelles. André, boa noite, como é que está a volta para casa? Trânsito. Muito boa noite, Karime, Carlão, na Avenida Humberto Calderaro com a Roberto Costa Lins, próximo ao Shopping Manauara, o movimento é tranquilo. Na Professor Newton Lins com a Rua Goiás, o trânsito segue tranquilo com boa fluidez. Na Constantino Nery, nas proximidades da Lores, Cordovil, o fluxo flui normalmente, embora esteja um pouco mais tenso de veículos. Até amanhã. Obrigada, André Meirelles. Até amanhã, André Meirelles. Seguimos para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, em função de uma operação com mais de 100 mortos no Rio de Janeiro, o Brasil voltou a discutir a questão da atuação das facções criminosas no país. Na política e nas redes sociais, a culpa é sempre do outro e todos têm uma solução mágica. Ativistas de todos os lados atuam como se especialistas fossem. Políticos com algum poder de decisão saem a dar opinião como se nada tivesse a ver com isso. E quem realmente conhece o problema a fundo foge das soluções imediatistas. O que há de fato é que as soluções até agora colocadas em prática nada resolveram. E é fácil prever o futuro mesmo sem bola de cristal. Mantidas as velhas táticas, daqui a 50 anos o Brasil ainda estará vendo notícias de operações policiais contra o narcotráfico e o crime organizado cada vez mais fortalecido. As estratégias e táticas precisam mudar e mudar profundamente. 18 horas. 7-2, boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã, Karime. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.